Obrigada, Senhor. Aleluia. Jesus pagou um alto preço naquela cruz. Mais tarde a gente vai estar ceando, tomando a ceia aqui, celebrando, trazendo à memória o sacrifício dele na cruz por nossa vida. O que ele passou, o que ele abdicou, o que ele deixou de lado para poder vir aqui e nos proporcionar isso, nos proporcionar acesso ao Pai, a uma vida abundante. E será que a gente está realmente valorizando o sacrifício que a gente vai lembrar hoje, que a gente tem lido nas escrituras, que a gente tem falado? Será que a gente tem valorizado realmente esse sacrifício de Jesus? Tem uma vida abundante para a gente viver, não é uma vida qualquer. Então todas as vezes que você pensar em desistir, pensar em viver menos, pensar em se conformar, em viver uma vida de tristeza, de angústia, de coisas dando errado, de nada dando certo, quando você pensa, quando o pensamento vem na sua cabeça, lembra que Jesus pagou um alto preço por você e por mim. Não joga a toalha, não para, não desiste, não desiste de crer, não desiste de valorizar. E às vezes a gente fala muito sobre essa vida abundante que Jesus tem para nós, e ela é real. A gente confessa que a batalha não é nossa, ela pertence ao Senhor. Mas hoje eu queria lembrar que naquele dia que Jesus deu a vida dele por nós, e que depois nós dissemos que nós damos a nossa vida por Ele, que nós não temos mais a nossa vida por preciosa, mas que a vida nossa agora é para viver Cristo, é para viver para Ele, é para mostrar Ele para as outras pessoas. Isso quer dizer que a gente não tem mais lugar para independência, a gente só tem lugar para dependência. E eu queria ler alguns capítulos com você aqui, 2 Crônicas, por favor. 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluia. Oh, aleluia. 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim: depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Hazazon Tamar. Josafá ficou amedrontado com essa notícia. Josafá, ele ficou amedrontado com essa notícia. Isso demonstra emoções, né? A emoção dele de medo, de terror, de que algo ruim estava para acontecer, porque eu vi um exército contra ele. Mas depois ele ouve que a batalha não era dele, era do Senhor. Depois ele ouve que o Senhor iria adiante. E ele pega os despojos, ele volta para cá com os despojos, os inimigos se degladiam, eles mesmos vão de um contra o outro. Você lê o capítulo 20, você vai ver isso. Mas teve uma atitude de estar no lugar de dependência. E todo o momento que Josafá tomou essa posição de estar no lugar de dependência, algo como isso aconteceu. E ele diz assim, quando ele recebeu a má notícia, pediu orientação ao Senhor, ordenou um jejum em toda Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou. Então, ele não foi movido pelas suas emoções, mas mesmo em meio às suas emoções, ele foi
para o lugar da dependência. E esse lugar da dependência manifestou um milagre. E a palavra que veio para ele, antes de tudo se manifestar: ei, a batalha não é sua, é minha, diz o Senhor. Então nos ensina que sentimentos vão vir para nós quando as batalhas se levantam, mas o nosso posicionamento de ficar no lugar da dependência vai nos trazer vitória, se a gente se posicionar como ele se posicionou. Ele não deu ouvido, ele não foi guiado, ele não foi movido pelo que estava sentindo, ele continuou crendo num Deus que ele estava servindo. Ele foi para aquele lugar em que, olha, Senhor, eu não posso contra eles, mas o Senhor pode me capacitar, o Senhor pode fazer o que eu não posso fazer, eu posso. Lugar da dependência. Porque ele buscou o lugar da dependência, ele pôde ouvir realmente: a batalha não é sua, a batalha é minha. E ele pôde experimentar disso na vida dele. 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5. Aleluia. Não seja guiado pelos seus sentimentos. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: então Davi perguntou ao Senhor: devo sair contra os filisteus? Tu o entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: sim, vá, pois eu certamente os entregarei em suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e ali derrotou os filisteus e exclamou: o Senhor irrompeu no meio dos meus inimigos como uma violenta inundação. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Davi e seus homens levaram os ídolos que os filisteus haviam abandonado ali. Pouco tempo depois, os filisteus voltaram a se espalhar pelo vale de Refaim. Mais uma vez, Davi consultou o Senhor: não os ataque pela frente. Davi consultou o Senhor: não os ataque pela frente, respondeu o Senhor. Em vez disso, dê a volta por trás deles e ataque-os perto dos álamos. Quando ouvir um som como de pés marchando por cima dos álamos, ataque. É o sinal de que o Senhor vai à sua frente para derrotar o exército filisteu. Davi fez como o Senhor ordenou e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Era um homem experiente em guerras, e muitas vezes eu e você, nós temos várias coisas que nós temos vivenciado, que a gente já vivenciou antes. A nossa tendência é: eu já sou experiente nisso. Eu já sei como lidar em situações como essa. E dentro do nosso emprego, dentro da nossa casa, dentro da igreja, dentro do serviço voluntário, dentro das tarefas que o Senhor nos confiou, a gente olha para si mesmo e diz: olha, eu já sei. Da última vez que aconteceu isso, eu fiz isso aqui. E deu certo. Mas Davi, um homem experiente na guerra, que saberia, já derrotou da primeira vez, tinha todas as estratégias, poderia ter se colocado nessa posição de autossuficiência, mas ele prefere o lugar da dependência. E volta mais uma vez, como se nunca tivesse enfrentado aquela circunstância, dizendo ao Senhor: Senhor, é para ir de encontro aos filisteus? Como devo fazer? Buscando em Deus estratégias. Queridos, nunca nós ocuparemos uma posição que nós somos sábios o suficiente, fortes o suficiente, inteligentes o suficiente, que não precisamos desse lugar de dependência. Lugar de dependência trouxe vitória para a vida de Davi. E não só para a vida de Davi, mas para o povo a quem ele representava. Não vai somente trazer vitória para você, mas vai trazer para a empresa que você lidera, no emprego que você serve. O que Deus tem confiado a você para fazer? O Senhor diz: ei, aquele lugar de dependência vai trazer vitória para você.
vai trazer recompensa não só para você, mas para aqueles que estão junto com você. A sua família vai ser abençoada pelo seu lugar de dependência. Não tem lugar para se achar autossuficiente no reino de Deus. Então, larga o seu currículo de lado. Larga seus anos de experiência de lado. E sempre se coloque como um menino, uma menina, com a simplicidade, dizendo a Deus: eu ainda não sei, eu ainda preciso do Senhor, eu ainda não vejo todos os ângulos, o Senhor é que vê todos os ângulos, me mostra o que eu não consigo ver, eu preciso ver como o Senhor vê. O lugar da dependência vai trazer vitória para você, e vai trazer vitória para aqueles que estão com você. Nosso maior exemplo é sempre e vai ser sempre, sempre vai ser sempre, sempre vai ser sempre, sempre vai ser sempre, sempre Jesus. E ele também não saiu do lugar de dependência. Uma das passagens que é a que eu mais gosto, você já deve ter percebido isso. É em Marcos 1:35, quando logo cedo ele se desloca, amanhece o dia está amanhecendo. E ele vai, e você vai ver em outras passagens, que isso não era um ponto único, era algo contínuo, era algo que ele tinha costume de fazer, não era algo pontual, era algo contínuo, costumeiro. Diariamente, esse desejo dele de estar cedinho buscando a presença do Pai. E aí você vê que todo mundo está à procura dele. E depois, quando chega até ele, ele diz para o que ele veio, que já sabia o que ele veio fazer e para onde ele devia ir. Jesus sempre estava naquele lugar de dependência, checando com o Pai, o que planejou todas as coisas. Oi, Pai, estou aqui. Não vou me mover só porque milagres têm acontecido, coisas sobrenaturais têm acontecido. Pai, é para ir ou não para ir? É para fazer ou não fazer? O que eu devo fazer? É a hora de fazer um lugar de dependência. Se Jesus Cristo, nosso Senhor, o próprio Deus na terra, manifesto aqui na terra entre nós, o Deus que se tornou carne entre nós. Se Ele representando e nos ensinando e nos mostrando, sendo um exemplo, se desfez de toda a sua glória para estar conosco, nos mostrando um exemplo, dizendo: ei, eu busco o meu Pai todos os dias, eu preciso dEle todos os dias eu preciso do conselho dEle, porque nós vamos achar que não precisamos estar no nosso lugar de dependência. E o lugar de dependência é um lugar que você é fortalecido. Aleluia. Esse lugar de dependência, sua visão é ampliada. Os limites são rompidos nesse lugar de dependência. A pressão não toma conta nesse lugar de dependência. Nesse lugar de dependência, a gente se vê como Deus nos criou. Ele sai de lá convicto: eu sei nesse lugar de dependência. Esse lugar de dependência. Eu sei que no mundo hoje é tão comum as pessoas dizerem assim: se vira. Você tem que aprender a se virar. Você tem que aprender a ser independente. Eu sei que tem uma vertente interessante sobre isso, real sobre isso. Até porque, por exemplo, na criação de filhos, você não quer que seus filhos dependam de você todo momento. À medida que eles vão crescendo, vocês vão delegando responsabilidades maiores a eles. Para quê? Para que eles aprendam a andar e fazer certas coisas sozinhos. Mas a Bíblia diz para os pais que os filhos devem continuar honrando os seus pais. Isso quer dizer, buscar nos pais o conselho ainda
É uma dependência, mas uma honra continua. Os conselhos estão ali, mas é uma independência de nós. E nós ensinamos eles a depender de Deus. É menos de nós pais, mais de Deus. O que eu ensinei meus filhos foi: ei, eu não vou estar aqui o tempo inteiro, mas eu posso te ensinar o caminho daquele que nunca vai te deixar só, daquele que nunca vai te abandonar, daquele que é a sua fonte. E que mesmo você precise ir para lugares distantes, você não vai se sentir só, porque Ele está com você. Ensinando o lugar da dependência. Eu olho para vocês e aquele sentimento de mãe mesmo, sabe? Eu me lembro do dia que Darren estava orando na conferência de ministros, lá numa chácara Saint-Germain. E aí ele veio para mim e ele disse: eu sinto como se fosse você agora com um sentimento de mãe para com o povo, com a igreja, que não existia. E é interessante como daquele momento em diante, essa sensação de mãe, de cuidado, é real. Auxiliando ele a pastorear a igreja. E do mesmo jeito que eu quis que meus filhos aprendessem a depender de Deus, a estar nesse lugar de dependência, porque o que eu tenho que ensinar meus filhos de mais precioso é o lugar de dependência. Fica nele. É o que eu quero passar para vocês essa noite. Muita coisa está fora do lugar, muitas batalhas têm sido perdidas em várias vidas aqui. Mas é simplesmente por abandonar o lugar da dependência. A palavra de Deus diz que a gente não é escravo do pecado mais. E hoje pela manhã, quem não esteve aqui, eu encorajo você a escutar a ministração de Emily. Não é porque é minha filha não, mas ela ministrou numa simplicidade e numa profundidade, ministrando sobre isso, sobre a liberdade que nós temos, que a concupiscência da carne existe, mas que nós não somos escravos mais, mas nós precisamos sondar o nosso coração, deixar o Senhor sondar, deixar o Senhor nos mostrar. E esse lugar de dependência é o lugar em que Deus nos mostra coisas que estão escondidas, as concupiscências que ainda estão nos dominando, as áreas fracas que ainda estão mandando, a manifestação da carne que ainda está visível. E algo interessante que ela diz, escuta a mensagem, você vai ser abençoado. Você localiza e você levanta uma proteção. Ei, queridos, há uma proteção em Deus, há uma fortaleza em Deus. Há um lugar para a gente ficar, para a gente estar, um lugar de dependência. A gente não consegue. Nós somos livres, livres. Romanos 6 diz que o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Nós somos livres. Mas ele diz para nós: ei, você tem escolha. O que você tem escolhido? De quem você escolher obedecer, a quem você escolher obedecer. Romanos 6,15 diz: a quem você escolher obedecer, a quem você escolher obedecer, é a que você vai ser escravo dela. Só que eu e você estamos aqui porque nós queremos escolher obedecer a Deus. E Ele está dizendo para mim e para você: não me larga. Ei, não deixa a minha presença, não fique tão independente, tão confiante em si mesmo, que você acha que agora pode tocar a sua vida na sua própria força. Eu estou aqui para te ajudar, inclusive a ser essa pessoa que você deseja tanto vencer. E vencer essas coisas que continuamente tem sido uma pedra de tropeço na sua vida. Queridos, foi uma página virada para mim,
quando eu me converti por medo. Sério. Minha mãe começou a falar sobre o inferno. Minha mãe começou a falar do plano de salvação. Falou das consequências de não tomar um posicionamento para Jesus. Falou como Jesus me amou, deu a vida dele na cruz do Calvário. Mas também falou que era minha opção. Se eu queria aceitar o que Jesus fez por mim, ou se eu queria virar as costas para Ele. E aí eu fiquei pensando, porque Deus não tira a nossa cabeça? Eu fiquei pensando muito logicamente. Eu disse, se essa religião for certa, eu volto. E aí, fico voltando. Se aquela outra religião for certa, ainda tem uma segunda chance. Depois vou passar pelaquilo ali. E aí vai ter um negócio lá. Então ainda tem uma chance para mim. Aí eu disse, mas se minha mãe tiver certo nesse negócio, eu não quero ir para o inferno, não. E aí eu fui para o culto, só esperando. Era um culto nos lares, certo? Um GC ou um verbo no lar. E eu me lembro quando eu entrei lá, eu só ficava esperando que o irmão Lucas, que era um irmão da Assembleia de Deus, dissesse assim, quem quer aceitar Jesus? Eu só estava esperando para ele dizer, porque eu queria levantar a minha mão. Eu me lembro do dia nesse dia, na casa de Ana Régia, que ele veio e foi orar por mim. E na hora que ele pôs as mãos sobre mim, e eu comecei a confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, era como um fogo, uma leveza na minha vida. E eu saí daquele lugar tão leve, e eu cheguei em casa. Eu sempre sofria porque eu tinha sido levada em lugares assim, aí eu sempre via alguma coisa, sentia a presença de espíritos malignos. E aí nesse dia eu não tinha conhecimento da palavra, mas eu disse assim, ei Satanás, eu não lhe pertenço mais não, saia daqui, em nome de Jesus. Não tinha conhecimento da palavra, acabei de nascer de novo, não tinha muita coisa, mas eu sabia que eu não era dele mais, agora era de Jesus. Queridos, naquele dia que eu conheci Deus, não foi mais por medo que eu comecei a segui-lo. Foi por um amor. E até hoje é por amor a Ele. É por amor a Ele que eu sigo o chamado. É por amor a Ele que eu faço o que é por amor a Ele que eu vivo em santidade. É por amor a Ele. Nesse lugar de dependência, querido, que eu quero ensinar para vocês. Lembrar, na verdade, porque isso tem sido ensinado ao longo dos anos e por diferentes pessoas aqui dentro. É que não saia desse lugar de dependência. Não saia desse lugar de amor pelo Senhor. Não saia desse lugar. É nesse lugar. Olha, o que Edma não quer é ficar longe do Senhor. Não é mais sobre o inferno, a chama de fogo, não é sobre isso. É sobre quem eu conheci Jesus, eu não quero ficar longe dele. Eu não quero desagradar a Ele. E que tal você viver assim também? Porque quando o pecado bater na sua porta, você vai lembrar do Senhor. Você vai lembrar, eu amo tanto Ele. Eu não quero machucar o meu Senhor. Eu não quero machucar o meu Senhor. Que tipo de relacionamento nós temos tido como igreja? Tanta futilidade, tanta coisa errada. Ei, volta para o lugar de dependência. Você não é grande o suficiente para continuar resistindo sozinho. Na verdade, a palavra de Deus diz que é para fugir da carne.
Não é para resistir. Resistir ao diabo. Mas a sua própria carne, a concupiscência. Por favor, escute aquela mensagem de hoje de manhã. Você precisa estar naquele lugar de dependência e dizendo ao Senhor: Senhor, sonda-me. Me ajuda a ver, porque tantas vezes nós estamos tão envolvidos que nós estamos cegos. Não estamos enxergando o que está bem latente para muita gente ver, mas a gente não está vendo. Mas aquele lugar de dependência é o lugar de assim: sonda-me. Porque uma coisa que Emily ensinou hoje de manhã e foi tão claro: a concupiscência da carne não é só adultério não, querido. É se gloriar, ter orgulho das seus próprios, suas conquistas. Orgulhoso, prepotência e tantas outras coisas que a gente pode enumerar, mas que o Espírito Santo está enumerando dentro de você e de mim. Lembrando para nós, porque aquele lugar de dependência é o lugar que Ele sonda, é o lugar que Ele mostra, é o lugar que Ele nos ajuda a enxergar o que nós não estamos enxergando. Mas para quê, queridos? Para nos condenar, para apontar o dedo, para dizer... Não, queridos, é para dizer assim: ei, saia dessa. Venha cá, filho. Venha, se enxergue como eu te vejo. Se enxergue como eu te vejo. Se enxergue como eu te vejo. Vem para cá. Porque nesse lugar de dependência, você vai viver o que eu planejei você para viver. Vitórias que não vão só alcançar a sua vida, mas vão alcançar todos aqueles que estão ao seu redor. A palavra de Deus diz em Salmos 46, versículo 1. Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. No versículo 10 ele disse: aquiete-se, saibam que eu sou Deus. Ei, aprenda a ficar comigo, eu sou o seu refúgio. Salmos 91, você pode abrir comigo? Salmos 91. Salmos 91. Diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. O descanso não está nas pessoas. O descanso não está na mudança da situação que a gente está vivendo. O descanso está no Senhor, nesse lugar de dependência dEle. Aí o salmista diz assim: isto eu declaro a respeito do Senhor. Você está declarando isso? Isso eu declaro. Eu faço meu lugar de dependência e eu declaro que Deus é o que Deus é para mim. Como é que esse lugar de dependência se manifesta? Quando eu digo quem Deus é para mim, e diz assim: isso é que eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Ele o livrará das armadilhas da vida, o protegerá das doenças mortais. Ele os cobrirá com suas penas. E depois vocês podem ler. No versículo 7 diz assim: ainda que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 morram ao meu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, se você se manter no lugar da dependência, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa. Versículo 14 diz: o Senhor diz: livrarei aquele que me ama. Livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei. Estarei com ele em meio às dificuldades. Eu resgatarei, lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei, lhe darei minha salvação. Ei, é uma escolha. Eu escolho estar nesse lugar de dependência. E Deus se manifesta para mim dessa forma.
Não, e dizer para Deus que ama, ele diz: quem me ama, obedece os meus mandamentos. Obedece, pratica o que a palavra de Deus diz para nós praticarmos. Nós amamos o Senhor quando nós praticamos a palavra. E ele diz: ei, não ache que você consegue na sua própria força. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. É com a ajuda dele que a gente consegue ir adiante. Então, como é que eu me coloco nesse lugar de dependência? Como é que de forma prática, porque eu tenho frisado tanto, né? Lugar de dependência, eu tenho que ter esse lugar de dependência. A primeira coisa que você vê é a oração, não é isso? Nesses casos todinhos, a gente vê Davi, Josafá, a gente vê o próprio Jesus tendo tempos de conversa, de comunhão com Deus. Então a primeira coisa desse lugar de dependência, queridos, é estar disposto a estar na presença dEle, estar disposto a falar com Ele, a se comunicar com Ele, a ter comunhão com Ele. E ter comunhão com Ele também é comunhão com a sua palavra. É o que Ele já deixou escrito para nós. Ele escreveu uma carta de amor, cheia de recomendações, dizendo para mim e para vocês: siga isso aqui, porque seguindo isso e seguindo aquilo, você vai viver o que eu planejei para você, meu amado, minha amada. Então é ter o prazer de estar na comunhão com Ele, ter o prazer de falar com Ele, ter o prazer de ler a carta de amor dEle. Eu lembro vendo um filme, eu não sei, foi bastante tempo atrás, com os meninos, e a pessoa tinha morrido e tinha deixado uma carta para que a pessoa seguisse, fosse seguindo o que ela ia dizendo, né? Para que ela vivesse, né? E termina ele dizendo: vá até tal lugar e tinha algo reservado para ela, vá até tal lugar e tinha algo reservado para ela. Eu quero dizer que Deus deixou uma carta, e Ele deixou uma carta dizendo: oi, naquele lugar tem algo reservado para você, naquele lugar tem algo reservado para você. E à medida que a gente segue os comandos que estão escritos nessa carta, a gente vai encontrando as surpresas que o nosso Pai preparou para nós. Mas porque a vida de muitos cristãos, passa-se os anos e a gente vê as pessoas caindo da sua alegria, do seu fervor, porque deixou aquele lugar de dependência, esse lugar de comunhão com o Senhor, esse lugar de ler a carta e esperar qual é o próximo passo, para onde eu vou, aquele lugar em que o Senhor diz assim: olha, vai hoje, não vai hoje, faz hoje, não faz hoje. E Ele fala isso através do seu Espírito, dentro do nosso coração, com aquela paz ou não paz. Onde Ele diz, você lendo lá, você vai vendo que: ei, Pai, eu olho aqui e vejo que a concupiscência da carne na minha vida, essa minha língua que não para de falar o que não deve. Então como é que eu vou fazer? Ah, Pai, eu vou orar em línguas como nunca antes. E eu vou começar a confessar a palavra de Deus como nunca antes confessei. Esse lugar de dependência, queridos, é tão simples. E a palavra de Deus fala em Efésios 5, versículo 18. Efésios 5, versículo 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e ainda diz: sujeitando-vos uns aos outros também. Mas o que eu quero frisar aqui é esse lugar de dependência, esse lugar de que está buscando sempre orientações de Deus, orientações na palavra. A gente busca orientações de várias formas, mas a maior orientação está na palavra, queridos, na carta de amor que o Senhor deixou para nós. Mas cânticos, música, não foi criada por Satanás. Música teve o poder
quando Davi cantava, quando Davi tocava, porque a música verdadeira, inspirada pelos céus, ela canta a palavra, é uma mensagem da palavra cantada. Uma música inspirada pelos céus é uma música que canta a palavra, que canta uma mensagem enviada do céu para o nosso coração e do nosso coração para ele. Davi, enquanto cantava, o espírito maligno que estava sobre a vida de Saul simplesmente se deslocava. Isso dizia o quê? Diz o quê para mim e para você? Que música não é enfeite de culto. Música é importante, cânticos, hinos, que nós mesmos podemos compor, mas também podemos utilizar de várias composições que existem já, colocar no nosso Spotify, escolher um monte de música lá, e naquele dia que tudo está apertando, você precisa tomar decisões, ou simplesmente porque todo dia é dia de buscar aquele que é a razão da nossa vida, nós dependemos dele. Sabe, uma pessoa cadeirante, ela precisa de uma cadeira de roda. Ela depende da cadeira de rodas para se deslocar, não é verdade? Do mesmo jeito, queridos, sem Deus, a gente não vai para canto nenhum. Nós precisamos do Senhor para nos ajudar a nos locomover para os lugares. Ou o seu Espírito nos carrega. Deixa o Espírito de Deus te carregar, me carregar. Mas tem um lugar, queridos, que eu digo para você que me ajudou e me ajuda até hoje. É esse lugar de dependência da oração, da palavra, da adoração a Ele, em que meus olhos estão postos em quem Ele é. Que eu começo a engrandecer a Ele, adorar a Ele. Não com músicas que mexem com a minha alma. Não, com músicas que me levantam, como a palavra me levanta. Músicas inspiradas pelo Senhor. E nesses ambientes, queridos, a gente é fortalecido. E as tentações que vêm não vão nos pegar desprevenidos. Vão nos pegar fortalecidos. Porque o Senhor é o nosso lugar de refúgio. Eu lembro muito sobre o lugar de refúgio de uma maquininha que eu ganhei de Emily, de varrer a casa sozinha. Vocês já viram esse robozinho que varre a casa sozinha? Já viu? Se não viu, depois procura na internet. O robô que varre a casa sozinho. E aí tem um chinês até que é mais tecnológico do que aquele que eu ganhei dela, que ele tem uma fonte, certo? Nessa fonte o robozinho vai, ele fica lá, ele tem que estar carregado para poder sair para servir. Deixa eu repetir. Ele precisa estar carregado para sair para servir. Vou repetir, ele precisa estar carregado para sair para servir. Quando eu e você já estamos assim, ó, é porque a gente não está saindo com a bateria baixa. Mas ele precisa estar carregado para sair para servir. Uma outra coisa que é interessante é que ele vai colhendo a sujeira todinha. Limpa a sujeira toda. Aí ele volta e vai lá. E aquela sujeira, porque, queridos, no mundo que a gente está, é igual a história do tomate que minha avó contava. E eu fui com ela para a feira, comprei os tomates com ela. E o tomate tinha tomate bom e tomate podre junto. Quando chegamos em casa, minha avó disse logo: epa, vamos lavar o tomate bom. Porque o tomate bom estava exposto ao tomate ruim. E aquela água suja que tem do tomate ruim, se a gente deixar assim, vai apodrecer. Queridos, a gente é instrumento de Deus para desfazer as obras do diabo no mundo inteiro. Qual é o seu mundo? Qual é o seu lugar? Então nós estamos expostos a essa sujeira, essas coisas. Aí a gente volta para aquele quem a gente apresenta de volta tudo o que está acontecendo. Como diz a Adriana Pora, respira de volta para ele o que está vendo. Nesse lugar, nós somos limpos, fortalecidos. Ei, é esse lugar antes de qualquer coisa. É interessante, a fonte tem que estar conectada com o bichinho.
Se eu desconectar ele da fonte, mesmo ele distante, ele estiver desconectado, daqui a pouco ele para. Não consegue ir mais para canto nenhum. E o Senhor não quer que a gente pare. O Senhor não quer que a gente pare, porque muitas vidas precisam ser alcançadas pela nossa vida também, queridos. Como nós somos alcançados. E Deus quer que você viva. E não seja arrastado, deixa a vida me levar. Leva eu. Essa música que você até cantou muito, nos seus momentos de depressão, o Senhor diz que não é sua vida, a vida lhe levar. É você viver a vida que o Senhor tem para você. Mas só consegue se eu e você, queridos, ficamos nesse lugar da dependência, nesse lugar em que é só Ele, por Ele e para Ele. Então, sua pergunta sobre como é que eu domino essas coisas, como é que eu venço essas coisas, como é que eu supero essas coisas, é quando seus olhos, como Romanos fala 8, ele vai descrevendo que aquilo que eu penso vai fazer efeito no jeito que eu ajo, no jeito que eu vou agir. Aí ele diz assim, se eu tiver uma mentalidade carnal, eu vou ter destruição vindo para mim. Mas se eu trocar minha mentalidade, então se eu lavar os meus pensamentos, então se eu mudar o meu jeito de pensar. Mas como é que a gente muda o nosso jeito de pensar? Lendo a carta de amor que o Senhor deu para nós. E lendo sinceramente, não simplesmente como se fosse um dever que a gente tem. Porque eu não sou diferente de você. Quando tem aquela história de ler a Bíblia toda em um ano, que pastor, ele leu 2 vezes, não foi, pastor? Leu 2 vezes a Bíblia, não foi? Num ano, ele. Porque ele da sociedade bíblica, ele estava fazendo plano, ele fez certinho. Mas às vezes, sabe o que a gente faz? Eu não sei você, eu vou entregar os meus pecados. Porque o seu eu não vou. Não se preocupe. Fique tranquilo. Às vezes o pessoal tem medo, diz assim, vai revelar. Fique na paz. É que eu estou lendo como se fosse tarefa da escola. Não tem de gincana? Chega, termina. Vamos, termina. Chega, vou terminar. Não é tarefa de gincana não, queridos. É remédio diário. E precisa estar na gota certa. Sem extremos, sem dosagem extra. E Deus sabe a dosagem do dia. Às vezes você quer ler 20 e Ele está lhe dizendo 1. Fica nesse versículo aqui, medita nele. Volta para Ele, lembra dele, é Ele. Então deixa ser orientado por Ele. E mesmo que você queira fazer a história da gincana, faça as da gincana, de ler a Bíblia em um ano, faça tudinho. Mas volta para meditar naquele 1 que o Senhor falou com você. Porque isso a gente está fazendo o quê? A gente está ficando no lugar da dependência. Dizendo, eu não sei conduzir a minha vida. Eu preciso do manual da vida. E o manual da vida está bem aqui nas nossas mãos. Eu preciso do autor do manual me dizendo exatamente o que significa, porque às vezes eu não consigo entender. E essa igreja, a visão do verbo da vida, não é ter um monte de gente dependendo de um pastor. Porque a visão da Bíblia não é um monte de gente dizendo para o pastor, eu compro isso, pastor, eu faço isso, pastor, eu caso com fulano, pastor, eu faço isso, pastor, eu faço... Não, queridos, a visão da Bíblia é dependendo de Deus. E confirmando a orientação que tem do Espírito, com o pastor, com outro irmão mais maduro, para ver se você realmente ouviu de Deus, se realmente aquilo é o do Senhor ou não, confirmando com a palavra. Mas eu aprendi isso, e eu quis compartilhar com vocês. Esse lugar de dependência me ajuda até hoje. Ei, toma uma posição de não sair dele. Porque chega dessa vida de pecado.
Chega disso, chega dessa vida de inconstância, chega disso, você consegue, e é nesse lugar, olha a carta de amor, aí segue os passos, porque quando você seguir os passos, você vai encontrar surpresas, e ano após ano, dia após dia, eu tenho encontrado surpresas. E eu queria que Emily viesse um instantinho aqui, por favor. E tem uma música que eu acordei, eu sei que passei um pouquinho só, mas eu quero que ela toque. Você vai tocar ou vai cantar? Como é que vai ser? Vai cantar e ele vai acompanhar. Esse menino é prodígio. Ungido. Tantas coisas tentaram te parar, filhote. Aleluia. Eu estava dormindo. E quando eu acordei para ir no banheiro, voltou um monte de coisa na minha cabeça. E eu tentando resolver, porque a gente que lidera ou que faz coisas e tem responsabilidades, e todos nós temos algum nível de responsabilidade, a gente fica tentando resolver com a nossa própria cabeça, né? Várias coisas. E aí eu disse, Senhor, me ajude a voltar a dormir aqui, porque aconteceu isso com fulano, ciclano, isso, aquilo, outro. E eu estou tentando ver como é que eu vou ajudar. Caindo no mesmo erro do passado. Que já tinha achado que tinha superado, sabe? Mas eu fui pedir ajuda a ele de novo. E aí, a partir daí eu adormeci, eu apaguei. Mas eu apaguei, e quando eu apaguei com esse trecho dessa música que Emily vai cantar. Parecendo que alguém ligou o rádio dentro do meu coração. E eu queria compartilhar com vocês. Porque a mesma mensagem ele diz para vocês. Tudo isso, se manter nesse lugar de dependência, é com a ajuda do Espírito Santo, com suas decisões. Mas é com a ajuda do Espírito Santo.